Como que a obra começou em Papua Nova Guiné? Um irmão adventista lá do Papua Nova Guiné, ele foi visitar algum familiar lá na Austrália. E lá ele estava olhando assim a biblioteca, a estante, e viu uma lição da Escola Sabatina da Reforma. Aí ele pegou a lição, ficou interessado e tudo. Aí ele disse, se você me permite, eu vou levar essa lição comigo. E ele pegou a lição e levou para Nova Guiné. O nome dele era Peter Dakayer. E eu era secretário da Conferência Geral naquele tempo, e ele me escreveu pedindo lições da Escola Sabatina. Aí nós mandamos, se não me engano, 21 cópias de lições para ele. E esse irmão, ele começou a visitar o país todo pregando a reforma. Sem nos conhecer, só conheceu a lição, né? E ele sempre insistia, irmão Davi, venham aqui resolver esse problema que nós queremos abrir a reforma aqui, queremos que a Igreja da Reforma seja conhecida nesse país e tal. E eu entrei em contato com o irmão Jack Sick, que era secretário da Conferência Geral para aquela área, e ele com o irmão pastor, que era presidente da União, eles visitaram Papua Nova Guiné. Lá já tinha mais de 20 pessoas preparadas para o batismo. Quando eu visitei Ilhas Fiji, encontrei esse irmão, um irmão que era líder da obra no Papua Nova Guiné. E ele contou uma experiência que eu achei muito impressionante. Naquelas ilhas do Pacífico ainda há países que têm canibalismo ainda. O canibalismo eles consideram uma cultura local que eles não querem acabar com isso. Esse irmão que foi a Fiji, ele falou que ele foi evangelizar uma tribo canibal. Aí os irmãos falaram assim, rapaz, é muito perigoso, você vai ser devorado por eles lá e tal. Ele disse, não, eu vou com fé em Deus. E ele foi. Quando ele entrou no local que chegava na tribo, tinha uma velhinha que viu que ele não estava sozinho, viu que ele era protegido pelo exército da Austrália. A Austrália é o país mais forte da região lá, né? Aí esse irmão entrou na tribo e imediatamente já o pegaram para levar para a panela, né? Mas aí quando eles iam levar o irmão para matá-lo, aquela velhinha falou assim, olha gente, não toque nesse homem, porque ele não está sozinho, viu? Ele está protegido pelo exército da Austrália. Mas não era exército da Austrália, eram anjos. E esse irmão, ele fez a pregação lá, evangelizou a tribo, e graças a Deus ele teve sucesso no trabalho. Essa foi a maneira como a obra começou naquele país, construíram templos. Já os irmãos da Austrália visitam essa Papua Nova Guiné regularmente. É um campo. É um país muito primitivo, sabe? Mas a obra está penetrando nesses países da região do Pacífico Sul. Boa noite, é uma alegria imensa estar com você nesse momento tão especial na presença de Deus. Convido você a compartilhar o link dessa transmissão com os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares. Deus tem uma palavra poderosa, um ensinamento redentivo para os nossos corações nessa noite. E se você compartilhar o link da transmissão, estará exercendo o chamado missionário de Deus para a sua vida. Abra a sua Bíblia nesse momento, em nome de Jesus, e acompanhe comigo a leitura do texto no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 6, verso 35. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você puder, eu convido você nesse momento a dobrar o seu joelho, dobrar o seu coração na presença do Senhor. Nós vamos falar com Deus através da oração. Eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por ter perdoado todos os nossos pecados e ter nos concedido a vida eterna. Nós te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas e pela oportunidade de oferecermos ao Senhor
este culto. Pedimos ao Senhor que continue com tuas mãos estendidas sobre todos os teus filhos. Pedimos também que fale aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus é louvado pela sua permanência nesse culto tão especial. E se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal e também de curtir essa programação. Quando você deixa o seu like, deixa o seu gostei, a plataforma entende a relevância desse conteúdo e entrega para outras pessoas. Isso faz toda a diferença para você e também para nós aqui do Conectados. Quando você compartilha o link da transmissão, você também está interagindo com a gente. Então não deixe de compartilhar o link dessa transmissão e também de escrever aqui no chat qual o motivo da sua gratidão, pelo que você é grato. E se você tiver um testemunho de oração respondida, compartilha com a gente aqui no chat. Se você tem um pedido de oração especial, pode escrever aqui no chat. Se você quiser testemunhar, contar sua história, sua resposta de oração, coloca aqui. Quando nós compartilhamos nossa experiência com Deus, além de fortalecer nossas vidas, nós também fortalecemos a vida das outras pessoas. Então você pode compartilhar com a gente sua história, seu testemunho de oração, seu pedido de oração. Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Para mim é uma grande alegria estar às quartas-feiras com ele, nesse contato direto com todos vocês. Deus tem falado ao meu coração de forma muito especial, tem entregado para mim assim mensagens maravilhosas que têm ajudado muito no meu crescimento espiritual e também como pessoa. Eu sou grato a Deus por esse espaço, por essa oportunidade que o Senhor nos concede todas as quartas-feiras de estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. E você, pelo que você é grato? Coloca aqui no chat para que possamos compartilhar com os outros adoradores. Eu vou ler com você aqui algumas mensagens de gratidão que já chegaram até nós através do nosso chat. A Lenira Rosa escreveu: graça e paz, peço oração pela minha família. Deus abençoe você, irmã Lenira Rosa. Josias Moraes escreveu: boa noite a todos os irmãos e irmãs. Josias e Vera Henrique, de Praia Grande, São Paulo. Agradecemos ao nosso querido Deus por todas as bênçãos recebidas. Deus abençoe vocês grandemente. A Lucinda Oliveira escreveu: graça e paz a todos. Agradeço a Deus por todas as bênçãos concedidas na minha vida e peço oração pela minha família e por todos os enfermos e por todas as igrejas. A irmã Lucinda é de Salvador, na Bahia. José de Oliveira pede oração pela sua saúde física e também por sua vida espiritual. Deus abençoe você, irmão José de Oliveira, grandemente. Eliezer Mano
Diz assim: boa noite, povo amado de Deus. Irmãos, gratidão no coração a Deus por todas as bênçãos recebidas e concedidas. Sou de Anapu, no Pará. Irmão Eliesi reside em um sítio, não tem igreja próxima da casa dele, então é um adorador que está sempre com a gente aqui às quartas-feiras e somos muito gratos pela sua vida e pela vida de todos os nossos irmãos que usam o Conectados com Deus para poder congregar, para poder se reunir, para trocar experiências e também para receber as orientações do Senhor. Rafael Coutinho Feitosa escreveu: boa noite, irmãos. Meu irmão Ulisses de Paraty, Ulisses Damasceno, ele escreveu: boa noite, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Israel Santos escreveu: boa noite, irmãos, que Deus abençoe sempre todos que trazem a palavra de Deus a todos nós. Hoje temos culto na chácara, em Nova Londrina, distrito de Ji-Paraná. Que Deus nos abençoe aqui. Boa noite, irmão Israel. Deus lhe abençoe grandemente. Antônia Santana de Oliveira escreveu: boa noite a todos. Eu agradeço a Deus por muitas bênçãos recebidas, por seu grande amor, e peço oração por mim e minha família e todos os enfermos. A irmã Antônia Santana é de Salvador, na Bahia. Oswaldo Rafael escreveu: agradeço a Deus por tudo e peço oração pela minha família. Maurênio Henrique escreveu: boa noite, peço oração por mim e minha família e por todos os irmãos. Irmão Maurênio reside na cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Luzia Pereira escreveu: boa noite, eu agradeço a Deus por todas as bênçãos e peço oração por minha família. Deus abençoe você, Luzia Pereira. Outra mensagem da irmã Kelly Camargo, ela escreveu: boa noite, sou tão grata pelo amor e sacrifício de Jesus, a divindade é tudo para nós. Elizabeth Martins escreveu: graça e paz para todos os irmãos, agradeço a Deus por todas as bênçãos recebidas e peço oração por uma senhora, Alexandra, que necessita muito das nossas orações. Deus abençoe você, irmã Elizabeth, e que o Senhor responda sua oração para a glória dele. Daniela Oliveira escreveu: boa noite, irmãos, graça e paz, sou grata a Deus pelo seu perdão e pela oportunidade de estar aqui em mais um culto. Peço oração pelo meu fortalecimento espiritual, por minha família e pelos enfermos. Edneia Gonçalves escreveu: boa noite, irmãos, grata a Deus pelas copiosas bênçãos em minha vida e peço que continue orando por mim, que Deus abençoe a todos. Temos muitas mensagens de gratidão, pedido de oração. E quando nós estamos na presença de Deus, é assim mesmo que agimos. Você não está assistindo um culto, você está participando de um culto ao nosso Deus. Então, por isso é importante que você interaja aqui no chat, colocando seus pedidos, seus agradecimentos. Quando você escreve seu pedido aqui no chat, é como se você estivesse escrevendo no coração de Deus. Deus tem a imensa alegria de receber seus pedidos, de receber sua gratidão, de receber tudo que você coloca em suas mãos. E nesse momento, eu convido você para fazer exatamente isso, colocar a sua vida na mão de Deus. Você pode se entregar ao Senhor nesse momento. Um dos objetivos do culto é esse:
reconsagrar nossas vidas ao Senhor. Você pode fazer isso nesse momento e pode também apresentar ao Senhor parte dos seus recursos através de uma doação. Nós vamos ouvir um louvor especial ao nosso Deus e aqui na tela vai estar aparecendo um QR Code. Você pode aproximar a câmera do seu celular em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão, do quanto a ti devemos. Deus abençoe grandemente a sua vida e conceda a você a cada dia um coração mais generoso. Se você puder, nesse momento eu te convido a dobrar o seu joelho, o seu coração na presença de Deus. Vamos falar com o Senhor. Eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença. Nós te agradecemos pelo perdão de todos os nossos pecados e pela salvação que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário. Te agradecemos por nos receber na condição de teus filhos. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através da tua palavra e mostra-nos, Senhor, como devemos viver diante da tua presença. Abençoe todo o teu povo que nesse momento está com o coração voltado para o Senhor. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho escrito por Marcos. O tema da nossa reflexão nesse momento é o eco do coração. Você pode compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. Ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a enviou, a liberou. Então, no meu coração, esta mensagem já cumpriu parte do seu propósito. Assim como foi bom para mim, eu creio que será excelente para você e também para as pessoas com quem você vai compartilhar o link dessa transmissão. O capítulo 6 do Evangelho escrito por Lucas traz uma mensagem muito importante.
É nesse capítulo que, a partir do versículo 17, é reproduzido o sermão da montanha. As bem-aventuranças, lá do capítulo 5 do livro escrito por Mateus. Nesse capítulo 6, Lucas traz um olhar especial sobre os ensinamentos de Jesus. E nesses ensinamentos, Deus traz várias mensagens com verdades assim redentivas para o seu povo, para a sua igreja. Ele fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre os ais, as pessoas que não aceitam a Jesus, fala também da nossa responsabilidade para com o próximo, ou seja, que devemos amar os nossos inimigos. Ele fala sobre o julgamento, traz a essência, mostrando que nós não devemos julgar as pessoas para que não sejamos julgados. E o próximo ensinamento de Jesus é, na realidade, uma parábola sobre a árvore e os seus frutos. E é exatamente esse texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. A palavra de Deus diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se colhe uva. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Essas palavras de Jesus nos trazem muitos ensinamentos. Jesus, ele não veio apenas para melhorar as pessoas. Não é esse o trabalho de Jesus, melhorar as pessoas, mas para transformar a nossa natureza, para transformar a nossa vida. Ele não é um reformador moral. Não é isso. As pessoas não reformam suas vidas através de disciplina. Não. Jesus não é um reformador moral. Ele é o Salvador que dá uma nova vida para aqueles que o aceitam. Ele não enxerta bons frutos em árvores más. Ele transforma a árvore inteira. Nos evangelhos, Jesus sempre confronta a religião superficial ou a superficialidade da religião que foca nas aparências. E em vez disso, Jesus mostra ou ele aponta para o nosso coração e revela que é no nosso coração que está a raiz de todos os problemas e que toda a transformação que a graça propõe ao ser humano começa exatamente no coração. É como se você quisesse que uma árvore frutífera produzisse mais fruto. Ao invés de você colocar adubo nas folhas, você colocar na raiz, colocar no tronco. Então, às vezes, os melhoramentos que a religião superficial traz para a vida das pessoas é mesclado ou contaminado com a hipocrisia. Por isso que Jesus, ele trabalha diretamente na raiz do problema. Ele trabalha nos nossos corações,
Porque se Ele mudar o nosso coração, automaticamente vai mudar todo o nosso comportamento, toda a nossa maneira de falar, vai mudar até mesmo a nossa visão de mundo, o nosso olhar para as pessoas. Podemos assim nos aproximar mais do caráter de Deus. Nesses textos do Evangelho escrito por Lucas, Jesus nos revela 3 verdades profundas que impactam de forma positiva nossas vidas no processo de autoconhecimento e crescimento espiritual. A essência da mensagem de Jesus nesses textos é usar 2 figuras para ilustrar que a nossa natureza revela as nossas ações e que as nossas palavras, elas são o eco do nosso coração. Então, a primeira verdade é que o fruto revela a natureza da árvore. O fruto revela a natureza da árvore. Vamos para o texto. Uma árvore boa e de boa qualidade não dá fruto ruim. Nenhuma árvore de má qualidade dá fruto bom. Uma árvore é conhecida pela qualidade de seu fruto. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas em árvores espinhosas. Uma árvore sempre vai produzir frutos segundo a sua natureza. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus afirma que uma árvore de boa qualidade, ela produz fruto de boa qualidade, e uma árvore má, uma árvore ruim, ela produz fruto de má qualidade ou de ruim qualidade, Jesus está falando que uma árvore, ela sempre vai produzir fruto de acordo com a sua natureza. Uma mangueira, um pé de manga, não pode produzir abacaxi. Não tem como. Porque a natureza do pé de manga é para produzir manga e não abacaxi. Uma mangueira não é mangueira porque ela produz abacaxi, mas ela produz abacaxi, ou ela produz manga, exatamente porque ela é uma mangueira. É a sua natureza. É a natureza dela produzir manga. Então ela nunca vai produzir abacaxi. Assim Jesus está dizendo que se uma pessoa ela é má, não tem como ela produzir coisas boas. Isso vai contra a sua natureza. E quando nós entendemos isso, o nosso relacionamento interpessoal fica melhor. Nós podemos até mesmo usar as nossas atitudes para o autoconhecimento, para saber se nós estamos caminhando de forma progressiva no Evangelho ou estamos estagnados. É de sua natureza, no caso da mangueira, é de sua natureza produzir manga. E a natureza, ela determina o fruto. Não é o fruto que determina a natureza, é a natureza que determina o fruto. Você não conhece ou não identifica uma manga, um pé de manga, pelo fruto que ela produz. Mas o fruto que ela produz revela a sua natureza. Por isso que
as dificuldades que nós enfrentamos na condição de seres humanos, de pecadores, elas vão além do que a gente pode imaginar. A nossa natureza pecaminosa está apenas mostrando quais são os frutos do pecado. Por isso que imediatamente todas as pessoas que conhecem a Jesus como Salvador pessoal e os aceitam, elas recebem de Deus uma nova natureza, uma nova motivação. Aí sim, tais pessoas poderão tirar do bom tesouro do seu coração coisas boas. Da mesma maneira que as pessoas más tiram coisas más de seus corações. Da mesma forma, as nossas atitudes, palavras, reações e decisões, elas revelam a nossa natureza, ou seja, revela quem somos por dentro. Se os nossos frutos são impaciência, orgulho, mentira, amargura, o problema não é de comportamento, é um problema de natureza pecaminosa se manifestando. E por mais que você fale, por mais que você prometa que não vai mais mentir, na realidade você já está mentindo. Por isso que é impossível ao homem natural fazer o bem se a sua natureza ela é má, se ele é inclinado para fazer o mal. Portanto, no seu relacionamento no dia a dia com alguém, identifique. Quando, por exemplo, alguém te atacar, alguém te ferir, ou alguém mentir contra você ou sobre você, fique tranquilo, fique tranquila. Não é sobre você que tal pessoa está falando, é sobre ela mesma. Ela está apenas se revelando, porque o homem mau, ele tira as coisas más do seu coração e ele manifesta essas coisas. E o homem bom tira coisas boas do seu coração. É exatamente por isso que às vezes nós encontramos pessoas que alguém diz assim, fulano de tal não aprende. As pessoas vivem enganando ele ou vivem enganando ela e ela não aprende. Não é que ela não aprende. É que essa pessoa tem um bom coração. E é bom ser a si mesmo. É uma virtude maravilhosa. Agora tem aqueles outros tipos de pessoas que por mais que você faça o bem a ela, ela não para nem para te agradecer. Porque seu coração está desalinhado do Senhor. Existem muitas pessoas que para melhorar sua vida começa a maquiar o seu exterior com palavras bonitas, às vezes até mesmo frequentando uma igreja. Mas tanto frequentar uma igreja quanto falar bonito não transforma a natureza. Apenas Cristo, apenas deixando Cristo habitar em nosso coração, mudando a nossa natureza, mudando a raiz do problema que está no nosso coração, é que podemos realmente experimentar uma vida nova. Uma vida consciente dos nossos defeitos de caráter. Uma vida consciente das nossas dificuldades. E uma vida inteiramente grata pelo que Jesus fez por nós. A segunda verdade é que o tesouro do coração define o que produzimos.
O versículo 45 do capítulo 6 diz assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Sabe, nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Quanto mais natural você for, mais verdadeiro você se apresenta às pessoas. E acredite, isso causa conexão. A artificialidade, ela é contrária à natureza de Deus. Deus quer que reconheçamos as nossas limitações, as nossas dificuldades. É nessa consciência que nós podemos avançar. Então, as pessoas tiram as coisas boas do tesouro do seu coração. Jesus nos mostra que o coração, ele é um tesouro, um cofre onde acumulamos nossos valores, motivações e desejos. O que está ali dentro será refletido em nossa vida. Quantas vezes eu não já manifestei atitudes que eu mesmo fico surpreso, me sinto envergonhado, coisas que nem mesmo eu tinha consciência disso. Por isso que os nossos frutos podem ser usados para o nosso autoconhecimento e também para o crescimento espiritual. E quando nós temos consciência de que as pessoas estão apenas manifestando quem verdadeiramente elas são quando elas nos atacam, e também quando elas nos acolhem, quando elas nos compreendem, quando nós entendemos isso, nós protegemos as nossas emoções. Nós nos guardamos de sofrimento por antecipação. Nós permanecemos nos cuidados de Deus com uma atitude de compreensão e de amor pelas pessoas que estão despejando o mal, porque na realidade é isso que está dentro do seu coração. Por isso que uma pessoa madura, ela sempre vai ter uma atitude completamente diferente de uma pessoa que não tem tal maturidade. Se alimentamos o coração com orgulho, com sensualidade, com egoísmo, isso vai vazar em palavras e atitudes. É só uma questão de tempo. Exatamente por isso que Salomão disse que de tudo que tiveres de guardar, guarde o teu coração, porque é daí que procede a saída da vida. Você só pode tirar do seu coração aquilo que você colocou lá. Por isso que é importante, na condição de cristãos, nós meditarmos na vida de Jesus. Como é que Jesus tratava as pessoas? E como podemos refletir o caráter de Deus no dia a dia? Então, quando uma pessoa vem trazer ou despejar sobre nós todo o seu mau humor, todo o seu orgulho, toda a sua falta de compreensão, é isso que tem no coração dela. Nós podemos, em contrapartida, agir com serenidade, assim como o Salvador fazia quando esteve aqui na Terra. Podemos agir com consciência, entender que talvez essa pessoa esteja passando um momento difícil, talvez seu coração está amargurado e ela nem sabe. Talvez para sobreviver
a essa vida tão terrível, essa pessoa tenha se desenvolvido com essa verdadeira artilharia que não sabe pensar antes de falar. Talvez todas essas atitudes seja apenas uma forma dela se proteger. E quando nós temos a consciência de que o nosso coração, ele define o que produzimos, nós nos protegemos. Nós podemos agir com empatia, até mesmo com esse tipo de pessoa. E assim estamos dando um testemunho fiel da pessoa de Jesus. Então, se o que eu tiro do meu coração é o que está no meu coração, eu posso buscar mais a Cristo, contemplar a vida de Jesus, buscar na sua palavra os princípios da verdadeira sabedoria, os princípios de sua palavra. Posso também buscar ao Senhor através da oração, desenvolver a espiritualidade ou buscar a santidade. Então, o bem vai transformar ou vai começar a transbordar em minha vida. Porque se é um problema de natureza, se é um problema do coração, se assim como o pé de manga não é uma mangueira porque produz manga, mas produz manga porque é uma mangueira, é uma questão de natureza, então se de fato eu me alimentar de Cristo, estiver conectado a Cristo, meus frutos, minhas atitudes serão semelhantes às atitudes de Cristo. Serão semelhantes às palavras de Cristo. Somente Cristo pode esvaziar um coração corrompido e enchê-lo com seu amor, sua graça e sua verdade. E isso não se trata de esforço humano ou de transformação sobrenatural. Não se trata de esforço humano, mas de transformação sobrenatural. Você não consegue essa mudança pela sua disciplina, não. Mas o autoconhecimento vai fazer com que você identifique que precisa dessa mudança. Aí é só você permitir que o Senhor Jesus a opere. Acompanhe comigo o texto de Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. O profeta diz assim, o profeta está escrevendo o que Deus falou. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Olha que coisa maravilhosa. Você não consegue essa mudança de coração, essa mudança de natureza pela disciplina. Não. Você consegue de uma forma sobrenatural. É Jesus que faz essa mudança. E todas as promessas que Cristo faz para nós, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Então, você que identifica alguma ação,
alguma coisa que é contrária à palavra de Deus. Por exemplo, se você percebe no dia a dia que você tem facilidade de magoar as pessoas, que às vezes até tentando ajudar você fala palavras que são palavras malditas, palavras que não ajudam, você pode fazer a oração, dizer assim: Senhor, eu estou aqui e eu preciso receber de Ti um novo coração. Essa natureza que faz eu produzir espinho, amargura, maledicência, eu não quero mais isso. E o Senhor prometeu dar um novo coração. E não é só isso que Deus promete. Deus diz: olha, dar-vos-ei um novo coração e porei dentro de vós o meu espírito. Então Deus dá um novo coração, coloca o seu espírito dentro desse novo coração. Aí ele promete mais: eu vou tirar de vocês o coração de pedra, tira o coração de pedra, e agora darei um coração de carne. Depois que ele dá esse coração de carne, ele promete: porei dentro de vós o meu espírito. Então, ele dá um novo coração, ele coloca o espírito, ele dá um espírito novo, ele tira o coração de pedra, ele coloca um coração de carne, e dentro desse coração de carne, ele coloca o seu espírito. E ainda diz assim: eu coloco o meu espírito e eu farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. É obra inteiramente, completamente, totalmente de Deus. Por isso que o coração, ou as nossas palavras, as nossas atitudes, são o eco do nosso coração. Então, se nós queremos ecoar amor, misericórdia, compaixão, ternura, nós precisamos permitir que Jesus faça esse milagre. Que Ele tire essa natureza, tire esse coração e coloque um coração novo, coloque o seu Santo Espírito. Se existe uma coisa que Deus tem mais prazer em fazer, é transformar a vida das pessoas. Porque cada pessoa verdadeiramente transformada é um testemunho vivo do poder do Evangelho, do poder da graça. Aí, quando isso acontece no seu coração, quando isso acontece com você, você senta com uma pessoa para conversar e você não consegue ver nada mais além de uma pessoa por quem Cristo morreu. Você se torna mais consciente da sua responsabilidade e como você vai abordar assuntos difíceis com as pessoas que estão em situação de sofrimento, em situação de pecado. A terceira verdade: a boca é o eco do coração. A boca é o eco do coração. O texto diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus usa a ilustração da árvore boa que produz fruto bom. A árvore má produz fruto má. E por que isso acontece? Porque a boca fala do que o coração está cheio. As nossas palavras, elas desvendam as profundezas da nossa alma. As nossas palavras são como amplificadores do que está acontecendo no nosso interior, ou seja, no nosso coração. Por isso que é fácil, não é difícil a gente identificar
qual o caminho que nós estamos andando. Quando nós não demonstramos compaixão com as pessoas, quando alguém fala de sua dor, de seu sofrimento, e a gente não tem a sensibilidade de entender, de acolher tal sofrimento, tal pensamento, quando isso não acontece, nós estamos distante do que Deus quer para nós. Porque para quem recebeu o novo coração, a empatia é um estilo de vida. A misericórdia é um estilo de vida. A bondade é algo que é buscado a cada dia, porque a gente passa a ver o outro assim como Deus nos vê. Por isso que é redentivo conhecer que precisamos que Deus faça essa obra de transformação em nossas vidas. Isso vai impactar os nossos relacionamentos. Nós vamos ter mais saúde emocional, vamos ter mais saúde física, vamos ter mais saúde espiritual, se nós permitirmos que Jesus faça essa mudança em nossa natureza. Você quer saber como anda o seu coração? Pare um momento e ouça a si mesmo. Talvez hoje mesmo, durante o dia, você tenha agido sem empatia com alguém. Então, ouça o seu coração e busque socorro na cruz, busque socorro em Jesus. Reclame dele a promessa de dar um novo coração a você. Reclame dele a promessa de colocar um espírito novo dentro de você, de tirar o coração de carne, de pedra, e colocar o coração de carne, capaz de amar assim como Cristo ama, capaz de acolher assim como Cristo acolhe, capaz de entender assim como Cristo entende, sem julgamento, sem interesse algum, apenas acolhendo, porque reconhece que ali tem uma pessoa em situação de necessidade de cuidado. Você vive reclamando? Talvez esteja cheio ou cheia de ingratidão. Vive criticando os outros? Pode ser orgulho ou frustração. Mas se há palavra de fé, de amor e de perdão, é porque Cristo está habitando ricamente em seu coração. O que a sua vida tem ecoado? O eco do coração. O que seu coração tem ecoado? Não adianta trocar os frutos se a árvore continua a mesma. Não adianta trocar os frutos se o coração continua o mesmo. Talvez você vai conseguir agir com bondade apenas com as pessoas de fora, mas lá no ciclo da sua casa seja uma pilha de nervo. Não consegue gerenciar os pensamentos. Então, não troque os frutos. Troque a árvore. Permita que Cristo mude a natureza. Se você quer frutos novos, entenda que fruto novo nasce
nasce de uma natureza nova. O homem bom tira as coisas boas do tesouro do seu coração, e o homem má tira as coisas má do tesouro do seu coração. Então, quer fruto novo? Fruto novo só nasce em árvore nova. A natureza nova, ela é possível quando Cristo habita em nossas vidas e transforma o coração e planta ali a sua própria vida. É exatamente isso que Deus quer fazer em nosso coração. Se de alguma forma Jesus tocou em sua vida nessa noite e você ouviu o seu coração e identificou algumas atitudes que são contrárias à nova natureza, a esse novo coração que Jesus te oferece, ou se você quer nesse momento receber esse novo coração e permitir que Jesus coloque o seu Espírito em você e que Ele faça com que você ande na sua presença e guarde todos os seus estatutos e os seus juízos, eu te peço nesse momento, dobre o seu joelho e o seu coração junto comigo. Eu vou orar por você. Eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua grande bondade. Obrigado, Senhor, por nos trazer preciosas lições da natureza, mostrando, Senhor, que não é a árvore, não é o fruto que revela a árvore, mas a árvore é quem revela o fruto. Senhor, tira essa natureza pecaminosa de nós e coloque em nós, Senhor, a natureza divina. Esse transplante que o Senhor se dispõe a fazer, faça em mim agora, faça em cada um dos teus filhos que nesse momento estão com os corações voltados para o Senhor. Foi o Senhor que prometeu tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Foi o Senhor quem prometeu colocar o teu Espírito em nós e fazer com que andássemos em novidade de vida diante de Ti. Por misericórdia, Senhor, faça isso. Em nome de Jesus. Amém. Triste, aflito coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Se angústia tens, pesar e dor, por tuas culpas teu pecar, vem sem demora ao Salvador e vida nova de alcançar. Ó, vem sem demora ao Salvador, vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois Ele em seu amor em graça te dará poder. Ó,
vacilar em ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem, pecador, sem demora ao Salvador, porque pecador vacilar e ter temor. Ó, vem, pecador, vem já, descanso te dará. Amém. Deus é louvado pela sua presença nesse culto. Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Assim está concluído o culto dessa noite. Que o Senhor os abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém. Todas as quartas-feiras estou aqui com você às 19h30. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Jesus assim permitir.